Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para mais um podcast Consumo com Doribucô. Hoje nós temos duas convidadas. E a primeira convidada, que é a nossa entrevistada de hoje, porque o assunto dela para mim é tão novo, que eu nunca tratei disso, nem falei disso na minha vida, e olha que eu tenho 72 anos, hein? Que eu trouxe minha mulher para me dar um apoio, porque eu falei, Ieda, eu não sei o que é isso aí. E é importantíssimo. A doutora Caroline Carvalho, ela é fisioterapeuta há mais de 11 anos. 11 anos. E já trabalha nessa área que nós vamos comentar há 9 anos. 9 anos. Isso. Aqui em Mogi eu estou há 3 anos. Há 3 anos em Mogi. O que é essa área que é tão novidade para mim? Ela é especializada em fisioterapia na saúde da mulher. Daí tudo bem. Pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela é especializada em dermatofuncional pela Universidade de São Paulo. Ela é aprimorada em uroginecologia clínico-funcional. Já começou a complicar para mim esse negócio. Pelo Instituto Paulista de Estudos Sistêmicos. Ela é pós-graduanda em sexualidade humana pela Child Behavior Institute of Miami. É proprietária do consultório Carvalho, fisioterapia pélvica em Mogi das Cruzes. Então vocês devem estar percebendo por que eu convidei a minha mulher para ficar junto comigo, porque é absolutamente inovador para mim uma série de situações. E eu espero que a doutora comente o que vem a ser exatamente isso, porque é muito importante, né, na saúde da mulher, não é isso? Exatamente. Inclusive, é importante, muitas mulheres não conhecem. Né? Até mulheres também têm. Mulheres não conhecem. Se Exatamente. homem, olha que... Se homem não conhece, imagina as mulheres também que deveriam conhecer Pois e não conhecem. É uma área que aborda muito a musculatura íntima, né? Que, na verdade, não tem a função só da parte íntima, ela acaba envolvendo com todo o sistema do corpo. Então, essa musculatura, tem muito tabu, inclusive, né? Por ser uma região íntima, muitas mulheres acabam, não quero fazer nada referente a isso, mas envolve todo o contexto da saúde, né? Tanto a parte psicológica, que a gente acaba abordando, né, nessa área, que é bem interessante, é algo que mexe muito com esse sistema. Eu trabalho, resumindo assim um pouco, muito com disfunção de incontinência urinária, né? São os escapes urinários, pessoas que têm dificuldade para evacuar. Então, assim, tem pessoas que acham que isso nem é um problema, mas então tem que tratar. A parte da sexualidade mesmo, né? Então, tem muitas mulheres que têm disfunção sexual e acham que é normal. Mas isso não é referente só àquilo, é aquele físico, né? Acaba envolvendo até com o dia a dia das mulheres. E elas nem sabem que isso tem tratamento. Então, essa área mexe muito com essa parte pélvica, que envolve todo o sistema do corpo. Não sei se deu para entender um pouquinho. Deu para entender. E a pergunta que eu faço elas não gostam de conversar porque ainda tem uma certa restrição? Tem. Pudor? Exato. Então, assim, é uma área bem nova na área da fisioterapia. Acredito que seja uma das áreas mais novas dessa área. Então, além de muitas pessoas não conhecerem, algumas conhecem, ficam meio receosas de fazer, justamente porque não conhecem. Então, eu falo, quando a gente tem o esclarecimento, começa a perceber que não é exatamente só para fins sexual, né? Que muitas pessoas falam, mas eu vou fortalecer a musculatura íntima, só pensa pelo lado sexual. E como eu falei, não é só a função sexual que a gente acaba tratando, né? Então, tem, sim, muito tabu por várias questões, né? Verdade. Religiosas, né? Então, é um grande tabu para a parte religiosa. Educação sexual desde a parte infantil, né? Que as mulheres acabam crescendo com um aprendizado que antigamente era muito fechado. E, por conta disso, algumas vêm trazendo alguns bloqueios, né? A Ieda é psicóloga, ela deve
entender um pouco sobre isso também. Então, o tabu vem mais por isso, por pensar que mexer com essa região é só pensando nessa função sexual, e não é bem por aí. E às vezes elas nem perguntam para mãe, para parente, para irmã. Não. Quer um exemplo cultural disso? Ah, O casal tem um casalzinho de filhos, menino e menina. Estão andando na rua. O menino fala assim, papai, quero fazer xixi. O pai leva ele num cantinho, baixa a calça, faz xixi ali e pronto. A menina fica trançando as pernas porque só pode fazer o xixi em casa. Ah, é? É tabu, não pode tirar a calcinha da menina num ambiente. Eu já vi fazer xixi na Entendeu? rua, Então, o menino, então, isso é cultural. Então, a criança sofre. Por quê? Porque só... Tá certo que não devia estar fazendo xixi na rua, mas... Às vezes né? não dá, né? Mas às vezes da criança a gente não sabe. Beber um refrigerante, tomar alguma coisa. Mas isso e cria-se um tabu, porque a menina tem sempre que sentar com as pernas fechadas. Tem que a saia, tem que cobrir, se bem que hoje em dia quase não cobre nada, mas na nossa época foi assim, nós somos criados assim. Então, existe muito essa questão. Então, se os jovens hoje, por exemplo, usam umas roupas mais curtas, mas alguns tiveram pais que tiveram liberdade de conversar sobre sexualidade. Outros foram reprimidos, né? Então, eu conheço senhoras que, quando menstruou, soube que estava menstruada, que foi saber o que era menstruação, porque não se falava disso na época delas. E, hoje em dia, nós temos mais abertura, graças a Deus. Mas essa situação ainda é, para muitas, constrangedor falar que vai mexer na vagina. Com toda a internet, com toda a informática, ainda é. Quando você se fala de sexo e sexualidade, já pensa só no ato sexual, na pornografia, e esquece que essa parte do assoalho pélvico, que a doutora Caroline pode falar melhor que eu, precisa ser fortalecida porque ela sustenta todos os nossos órgãos aqui. Ó. Esse Sim, exatamente. Esse termo, doutora, assoalho pélvico. Assoalho eu sei que é, né? É um chão, né? Chão. Exatamente. A gente tem a pelve, né? E a pelve, ela é aberta. Pensando em estrutura óssea, ela é aberta embaixo. E o que protege é musculatura. E essa musculatura chamou assoalho pélvico justamente por ficar no chão da pelve. E ela é responsável, né? Tem várias funções, mas uma das funções é a sustentação dos órgãos. Então, ela é responsável por segurar ali, manter, né, o útero, bexiga, uretra, reto, né? Então, essa musculatura, ela é muito importante. E no homem não tem essa... O homem também tem assoalho pélvico. Tem? Inclusive, a fisioterapia pélvica também é para homem. É mesmo? É para homem também. Olha. Então, assim, no meu negócio, eu atendo só o público feminino. Tá. Mas tem a fisioterapia pélvica para o público masculino, né? Em São Paulo, eu atendi o público masculino. Só que a gente brinca, o homem ele só vai procurar mesmo o tratamento quando o negócio tá feio. Mas aí o que a gente trata no homem, né? Fala, nossa, na mulher, né, tem toda essa questão, tudo. O homem tem todas as mesmas questões, né? É que a mulher fica muito mais... o acometimento é muito maior justamente pela anatomia mesmo, né, da mulher. O homem é um pouquinho mais... como posso dizer... um pouco mais fechadinho ali, então as chances de acontecerem muitos problemas são os mínimos. órgãos femininos, eles são mais abertos, mais né? abertos, exato. Eles são mais abertos, mais ali na parede de saída. Isso. O homem, por exemplo, para urinar, ele tem um pênis. Ele tem todo um caminho para fazer. Isso. A mulher, na hora que ela tem uma vontade de urinar, é ali, ó, a bexiga é curto. Exato. O homem é mais prolongado, porque ele tem o pênis. Só que o homem também tem. O homem também tem dificuldade para evacuar, dependendo da situação. Ele também tem incontinência urinária. Geralmente, o homem ele apresenta incontinência urinária após uma cirurgia de prostatectomia, né? Então, eu recebo até alguns pacientes procura de fisiopélvica para a parte masculina. O meu pai, o meu avô fez cirurgia, né? Uma prostatectomia e ficou com incontinência urinária, porque tem que ficar com aquela sonda, né? Durante uns 14 dias, e isso acaba dificultando aí a função da uretra. E fica com os escapes urinários. Tem que fortalecer a musculatura, não tem jeito. E é a fisioterapia pélvica que faz. Na parte sexual também,
O homem, ele tem disfunção erétil, né? Ele tem ejaculação precoce e tudo isso a fisioterapia pélvica ajuda a tratar, fortalecendo as musculaturas, né? Claro que tem que ter em conjunto um acompanhamento médico, mas a fisioterapia, ela tem uma grande função aí para fortalecimento dessas musculaturas. E você trabalha com aparelhos, na mão, como é que é isso? Isso, eu falo que o meu maior instrumento é a minha mão. Sua mão? É a minha mão, mas eu tenho aparelhos, né, que são recursos que eu acabo utilizando dependendo de cada caso, né, mas eu falo que a minha mão é o que vai dominar ali, tipo, tem pacientes que eu só trato mesmo com a mão. Toque. Só o toque, só a palpação mesmo da musculatura. Olha. Eu já tive a oportunidade. Ah, é? Eu já te contei, só que ele não ligou as coisas, tá, gente? Eu falei para ele, eu estou fazendo o tratamento pélvico e ele acho que não ligou muito as coisas. Por escape urinário, né, Caroline? A minha urologista na época falou, se você não tratar, daqui a pouco você precisa fazer uma cirurgia, porque a sua bexiga está pesando sobre a sua uretra e você está tendo escapes, né? Ou então vai fazer a urina, vai urinar, não sai toda a urina da bexiga, fica presa. Então, aí eu fui procurar uma terapeuta, na época eu conheci a Caroline, e tanto é que, para minha médica, eu levei os cartões da Caroline, porque ela tem, inclusive, um exame que mede a força muscular intrauterina, não é isso? Intracavitária. Intracavitária. Isso. O quê? É na região da vagina. Ah, tá. Na cavidade da Na vagina. cavidade ali. Um monte de palavras que eu nunca ouvi. E é interessante, porque, como é que é? Você põe uns eletrodos, né? Isso. Esse aparelho chama biofeedback eletromiográfico. Existem vários tipos de biofeedback. Qualquer forma de biofeedback, né, que a gente utiliza para o próprio paciente ter aquela, né, entender o que está acontecendo, ou visual ou sonoro. Tem aparelhos para facilitar esse entendimento da musculatura. Por quê? Às vezes eu chego e falo assim, por exemplo, a Ieda, eu falo assim, apalpa a musculatura, fala, contrai, relaxa, só que ela não sabe que musculatura que é. Ela falou, não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Porque é uma musculatura que muitas mulheres não têm o costume de estar, né, trabalhando. Então, é difícil trabalhar uma musculatura que não conhece. E os aparelhos, alguns, eles vêm justamente para dar essa facilidade de entendimento. Esse biofeedback eletromiográfico que eu utilizo, eu tenho uma sondinha que eu coloco no canal vaginal mesmo, e cada ação da musculatura, ele capta em formato de gráfico. Então, a paciente, ela visualiza o gráfico, o que ela está fazendo na musculatura. Então, por exemplo, se eu falo, contrai, aperta essa musculatura, o gráfico sobe. Se eu falo, relaxa, o gráfico desce. Então, tudo que eu peço para ela fazer, coordenação, sustentação, força da musculatura, vai dar no gráfico. E esse aparelho, ele emite laudo. Então, a maioria dos médicos me encaminham, às vezes, os pacientes para fazer o tratamento, já para fazer com ele, porque é a única forma que eles conseguem, né, entender como que está ali, visualizando como que está a musculatura desse paciente. É muito interessante. E falar interessante, como é que você foi para esse caminho nessa fisioterapia? Pélvica, né? Foi bem engraçado, porque eu atendia numa clínica que abrangia todas as áreas da físio, né? Então, ortopedia, neuro, respiratória, tudo que a fisioterapia faz de comum, que todo mundo conhece, eu fazia. E lá também atendia pacientes que tinham os problemas de incontinência urinária. Só que lá não era uma clínica específica, né? E aí, a gente fazia um tratamento meio que não muito focado. E é óbvio que os pacientes não tinham aquela recuperação tão rápida. E eles mesmos questionavam, tem algum lugar aqui em Mogi que é específico? Isso, eu fui procurar para indicar. E não tinha. Não tinha? Não tinha. Na época, não tinha. Você já morava aqui? Já morava aqui. Sempre morei aqui. Tá. E aí, eu fui atrás da minha professora de graduação, que deu essa aula para mim, e fui conversar com ela, né? Como aqui não tem Mogi, né? Ela falou assim, não tem, mas curso, se você quiser procurar só para São Paulo, uma especialização, mas curso curto também não tem. Era bem restrito. Eu falei sim. Ela falou, você vai achar para Recife, vai achar para Ribeirão Preto, mas aqui em São Paulo você vai ter especialização, se caso você quiser entender um pouco melhor, né, para começar a atender. Aí, eu fui para Recife. Fui para Recife para conhecer um pouco melhor essa área.
fui com o marido, com todo mundo. Aí gostei muito, eu não entendia também, eu tive aula na graduação, mas foi muito pincelada. E aí, tudo bem? E aí eu falei assim, não, gostei, me interessei, só que ainda não me senti pronta para estar atuando. Aí eu voltei para Mogi, fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz o aprimoramento em uroginecologia. Aí eu me senti à vontade de atender nesta área. Aí eu comecei a atender home care, né, na casa das pacientes, porque eu também não tinha um local. Só que aí eu me senti também na necessidade de ter um espaço. Por quê? Atender nesta área na casa das pessoas, tem fisioterapeutas que costumam fazer, né? Eu acho que isso também vai muito de perfil. Não foi o meu, porque eu acho que é uma área bem específica, você precisa de ter um ambiente, né, mais estéril, mais limpinho ali. E a gente sabe que cada casa tem, né? Então, você vai higienizar essas coisas no banheiro do paciente e é algo muito mais invasivo, né? Então, eu fiquei um pouco incomodada com isso. Aí eu falei, não, eu preciso de um espaço aqui em Mogi, né? Uma sala. Só que para ter esse espaço, eu me senti na obrigação de ter a especialização. Aí foi onde eu fiz a especialização lá em São Paulo. E aí, a partir de lá, eu comecei a atender lá e atender aqui. Hoje eu só estou aqui, mas foi assim que eu fui. Que legal. Surgiu de uma situação, de uma curiosidade. Uma curiosidade, exato. E ela encontrou um nicho Ó, legal, né? Porque não existia. ela é séria, né? O jeitinho dela, né? A gente confia no que ela Confia no que ela fala. é Verdade. que bom. Ela tem um conhecimento Quantos incrível. anos você tem? 35. Ah, não tem. Ela 35? tá a cara de menininha. É, né? tem. Eu falei pra ele. Eu tenho a ela foto. tem uma cara- engana. Eu tô falando porque eu tenho a foto dela no celular, não dá para parecer que tem 35. Eu falei, Ieda, eu vou entrevistar essa menina para falar sobre assoalho pélvico. Quer dizer, eu falei, não sei nem o que é, ainda vou entrevistar uma menina, melhor você ir junto comigo. E além dessa questão do que ela falou, da fortalecimento do assoalho pélvico para as questões urológicas, sexuais, tem também a parte das grávidas que ela atende, porque a grávida ela vai ter todo um movimento pélvico, né? Exatamente. Quando eu fui para esta área, nessa curiosidade, em nenhum momento eu pensei em atuar na área da obstetrícia, né, que envolve as gestantes. Eu nem conhecia, na verdade. Eu fui conhecer na especialização em São Paulo e foi onde eu me identifiquei bastante. E eu falo que essa área ela tem um leque, né? Então, eu posso atuar tanto só na parte de coloproctologia, que mexe com a parte intestinal, como urologia, né, que pega bem essa parte das questões urinárias, obstetrícia com as gestantes, né, e a ginecologia nessa parte mais sexual, né, a parte mais de sexualidade. Então, eu poderia ir para todas essas áreas, mas eu acabei, me apaixonando bastante pela obstetrícia, né, e pela uroginecologia, que aborda essa parte de incontinência, tudo. Vim para Mogi para atender tudo, mas foi fechando o ciclo. Eu falei assim, não, acho que esse é o meu público. E hoje eu atendo, 60% das minhas pacientes são gestantes. E também trabalho com elas durante a gestação inteira para evitar esses problemas, por conta do peso. Porque, imagina, eu falei que o assoalho ele sustenta os órgãos. Na gestação, tem mais líquido, mais bebê, mais placenta, mais tudo que envolve ali na gestação em cima desta musculatura. Então, pode agravar os problemas. Se essa pessoa já tem, pode piorar. Se não tem, pode adquirir. Então, a gente trabalha nessa questão de prevenção. E para ter uma recuperação rápida no pós-parto, né? E eu também acompanho partos, né? Então, ajudando aí para ter essa facilidade para a passagem do bebê. Mesmo pensando na biomecânica da pelve, né? Porque é o que a gente estuda. Então, eu falo que a fisioterapia ela é meio que mecânica, né? Você tem que pensar em estrutura óssea, pelve, estrutura óssea, cabeça do bebê e ver como isso vai se encaixando, né? Então, bem... Tá achando que é fácil ser mulher? Não. Mas tudo isso para trazer uma qualidade aí. Hoje, graças a Deus, temos bastante médicos, né, que tá abraçando essa questão do parto, né, mais natural, um parto normal. E aí eu entro para facilitar nesse processo aí do parto com as gestantes. Que legal. Que bacana, né? Você falou, começou tudo assim. Como é que você se organiza
para o atendimento administrativo da sua cliente, né? Você tem algum tipo de orientação? Porque aí, uma coisa, gente, que é interessante falar, quando nós começamos a conversar, que ela viria aqui, a pergunta era, o que eu tenho para falar do consumidor? Até isso, quem vai esclarecer para a gente é o nosso Dori, né? Porque nós atendemos pessoas num consultório, tanto eu como ela. Então, como é que você se organiza isso? Depois Dori explica para a gente o que é o nosso consumidor. Então, exatamente. Eu tenho até questões a levantar aqui com Dori, porque é um assunto que não é tão abordado na minha área, né? Então, todo físio que vai pensar em abrir um negócio só pensa na fisioterapia, né? Eu vou pôr a mão na massa, vou trabalhar para mim, só que ninguém pensa nessa questão aí da burocracia, digamos, porque para mim é uma burocracia, porque eu não entendo. Gosto, não quero. Eu não gosto, não quero. quero. Exato, mas assim, tem pessoas que, não sei se nessa parte aí é possível contratar alguém para fazer todo esse levantamento do que está certo ou não está certo. Eu sei que a gente pode contratar um contador para ver toda a questão também. Papel, sim. Então. Mas na sua parte de relação de consumo, por exemplo, é o Dori. O que o Dori faz? É um consultor. Ele vai olhar o que você faz, que eu estou começando a entender, e vai dizer para você, já depois que nós vamos para o intervalo comercial, eu vou dizer para você quais são as áreas que você deve já pensar nisso daí. Isso é muito importante. Podemos ir para o intervalo comercial, produção? Você está acompanhando tudo que a doutora Caroline está falando? Nós vamos precisar de você depois aqui na mesa, hein? Então tá bom. Vamos para um rápido intervalo e logo, logo voltaremos. Mês das Mães Polipet. Na compra de Premier 15 quilos para cães, ganhe um cookie. Peça por WhatsApp 3904-5777. Promoção Pet Polipet. Isso é muito legal. E eu ainda ia contar que eu bati o recorde. Bateu mesmo. E eu nem sei se alguém já bateu você lá, hein? Acho que não. Elas não sabem que está no ar, né? Vocês estão falando, está no ar. Ah, é? Que recorde é esse que vocês estão falando? Ah, já voltou o intervalo? Já voltou. Mas a gente estava tomando água, falando... Eu falei que é um rápido intervalo, já voltou, tá no ar isso daí. Que recorde. Produção, já voltou no ar, não voltou? Explica para ela primeiro as questões da tá para você tomar fôlego? Para a gente tomar fôlego, porque eu engasguei. Gente, essas duas meninas estão falando o tempo todo e deu o intervalo. E acabou o intervalo e elas continuaram falando. Agora, uma está engasgada e a outra está rindo. Então, nós vamos comentar o seguinte. Na parte que a senhora, doutora Caroline, precisa dar uma observada, aí depois você passa para o seu marido, porque eu já vi que você não vai ler, então ele vai ler. Ele vai ler. Você pega... Como é o nome dele? Alberto. Senhor Alberto, o senhor vai ler o seguinte, por favor. Você pega o Código do Consumidor, é muito fácil para você ler. Depois, outras questões a gente explica numa outra oportunidade. Primeiro, o artigo 6º fala dos direitos do consumidor. Tem um monte de direito. Tanto que hoje esse programa nosso é para direito de você, que é empresária, comerciante, é empreendedor. Quer dizer, nós estamos falando do seu lado, do outro lado. Depois do 6º, que são os direitos, você vai observar que fala, consumidor é a parte mais vulnerável. Ah, tá. E a relação de consumo tem que ser equilibrada. Ah, tá. E para ser equilibrada, senhor Alberto, o senhor vai ler o artigo 14 e o artigo 20, que fala das responsabilidades, pelo fato e pelo vício. O fato é de ter ocorrido alguma coisa, né, naquele tratamento, e vício é de algo que você fez e que foi mal feito, não é o seu caso. Estou dizendo da lei que fala, né, o profissional faz isso. Vai olhar também o artigo 31 e o 35, que fala da oferta. Tudo que você prometer, se porventura você prometer alguma questão, você precisa tomar cuidado para não gerar uma expectativa, né, a mais, para não causar uma frustração da expectativa. 36 e 37 são as propagandas, enganosa ou abusiva. E na parte de contrato, cuidado, porque é muita coisa. Tem um item que está lá, proteção contratual, começa lá do 44 em diante, 45, ele vai dar uma lida, porque ele vai observar que tudo que você combinou tem que fazer parte de um documento. Tá.
E as cláusulas abusivas estão no 51. Então lá, 6, 14, 20, 30, né? 31, né? 35 e os 40 em diante até os 51. Isso é importante. É curto, é fácil ler, mas você vai entender. Pouca gente sabe disso. Você vai se fazer o quê? Fortalecer mais. Opa, isso aqui é importante para mim. Alguém assina algum documento concordando, autorizando o uso de imagem, ou se porventura a senhora faz Anamnese. Anamnese, é isso? Isso. Eu faço anamnese, porém ninguém assina, porque é uma ficha que eu uso. Sua, né? Minha, isso. De avaliação minha, então ninguém assina. A questão até de prometer um tratamento. É um fim. Exato, eu trabalho de uma forma que tanto é que as pessoas mandam mensagem, né? As pacientes perguntam, em quanto tempo eu tô melhor? Eu tenho resultado em quantas sessões? Como é que você vai prever isso? Então eu já eu falo, não tem como eu saber, isso depende de cada um, de cada corpo, né? Também depende tanto de mim quanto de você, porque é um tratamento que não depende só do fisioterapeuta, o paciente também tem que se dedicar, ele tem que fazer a parte dele. Então, isso tudo na minha avaliação, eu converso muito com o paciente, explico. Eu falo, olha, você não vai sair enganado daqui, porque aqui eu cumpro a minha parte e eu vou te dar todas as possibilidades de você estar fazendo na sua casa. Tanto é que até exercícios, tudo, eu passo de uma forma que o paciente consiga replicar em casa, porque eu sei que no meu consultório eu tenho aparelhagem, eu tenho várias outras coisas que ele não vai ter em casa. Então, eu utilizo o que eu preciso no consultório, porém, eu ensino ele fazer da forma possível na casa dele. Tem algum cartilha, algum kit, algum panfleto, tem alguma norma de instruções, tem alguma coisa, um roteiro, alguma coisinha que você entrega? Geralmente eu passo por computador? Isso, ou WhatsApp mesmo. Um roteiro assim para ele Isso, seguir. olha, vai fazer a respiração assim, o legal. exercício assim. E você guarda o que você mandou para ele, para você? Sempre comigo fica tudo arquivado. Guarda para comprovar que ele recebeu. Exato. Eu não li. Exato. Aí a senhora mandou, né? Eu tenho tudo documentado, inclusive na minha ficha de avaliação, na ficha, o prontuário do paciente, eu faço a avaliação de todas as sessões. Tudo que eu passei naquele dia e tudo que eu recomendei naquele dia, eu sempre estou anotando. Porém, é o que eu estou anotando, mas eu não sei se algum, porventura, ele chegar e falar, não, mas você não me falou isso que você anotou. Não sei como que eu poderia também comprovar isso. O que pode fazer, quando você mandar, ele põe um ciente, pelo menos, que ele recebeu. Isso é importante. Segundo, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tomar muito cuidado, muita cautela sobre o que você tem de dados, como você compartilha, que é perigosíssimo, e como você arquiva. Então, isso é uma lei muito nova, em que a pessoa vai lhe passar informações pessoais, né, sensíveis são os dados, né, a sexualidade, blá, 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 e você tem essas informações. É sua e dele, só para esse fim. Uhum. Tem gente que pega o cadastro dos clientes e passa para uma clínica para venda de aparelho, uma clínica de emagrecimento, uma clínica... E daqui a pouco a pessoa começa a receber. Isso não pode. Não. Os dados dos pacientes eu nunca passo para... Tanto é que tem até uma questão que eu trabalho com nota fiscal, eu sempre emito as notas fiscais para os pacientes, só que para eles pedirem reembolso, né, no convênio. No imposto de renda, né? Isso, ou imposto de renda ou o reembolso para o convênio, para eles ressarcir aquela sessão. E alguns convênios, eles têm algumas exigências, né, além da nota fiscal, de um relatório e alguns dados, o que é feito, tudo. E tem alguns que mandam pedindo a ficha, né, de avaliação. Eu nunca mandei, mesmo porque quando o paciente vem me manda, eles mandam o print, né, que o convênio está exigindo. Aí eu faço o relatório, né, sem problema algum. Coloco o geral, o que eu faço, não específico, que eu estou fazendo exato com aquele paciente. Só que a minha ficha eu aviso para o paciente, isso eu não vou colocar, porque são dados meus
e seus. Eu acredito que isso é uma coisa que A não ser que você está muito certo. A não ser que você fale, olha, eles estão pedindo isso, mostra. O senhor autoriza isso? Autoriza. Assina. Aí ele liberou. Aí ele liberou. Você Verdade. mandar, não, mas você está certo em Igual perguntar. imagem, né? Você vai postar, você tem que pedir que ele autorize que poste uma imagem. É. Eu nunca mandei, na verdade eu nem mandei, eu nunca Nunca mando. Nunca houve necessidade? Nunca, não, eles mandam na exigência, mas com o relatório que eu faço sempre dá certo. Legal, Eu nunca tive problema de paciente, eles não aceitaram esse relatório. Então sempre deu certo, né? Mesmo porque muitos dos dados que eles pedem é o que vai na nota fiscal, né? Então, Não o invade a privacidade. Não, nada. Ótimo. E aí eu sempre peço até a solicitação médica, porque eu coloco que o paciente está fazendo a fisioterapia encaminhado de tal médico, né? Devido com o CID e tal, porque a gente não pode colocar CID. O CID que você fala não é o nome do médico, o CID é o... é o diagnóstico que o médico dá. É o código de identificação da doença. Da doença, Internacional isso. Não, é CID. porque CID... Exato. É que ele tinha um tio Cid. Por Tem isso meu que tio Cid. é o tio Cid. Não é o tio CID. É o Não, é o Código tio Cid. Internacional da Doença. E só o médico pode E dar é só esse médico nome. que pode. Então, toda vez que o paciente me pede um relatório, mesmo porque a minha nota fiscal o convênio só reembolsa com encaminhamento médico, né? Então, eu já peço o encaminhamento médico e faço esse relatório de acordo com o encaminhamento do Legal. médico. Então, acho que... O que a senhora ia falar, Dona Ieda, que vocês começaram a dar risada? Eu não esqueci esse recorde. O recorde Já perdi. Não, é porque ela tem uma programação, quando ela fez o encerramento, não sei se foi da pós ou se foi da faculdade, ela fez um estudo daquele jogo a gente chama de game... Xbox, né? E ela fez um estudo como que esse jogo poderia ajudar a sessão ficar mais... Lúdica, né? Lúdica, isso. Bem mais lúdica, mais fácil de ser avaliada até, né? Por causa disso. Então, o que acontece? Ela usa um pezinho, aqueles... Parece um ovinho, que até o pessoal usa no pompoarismo. Isso. Ela usa um pezinho. E esses pezinhos, cada um tem um peso, né? Como se fosse o peso da musculação. Ele vai aumentando. Conforme você vai treinando a musculatura, você aumenta o peso que você vai usar. E aí ela insere esse peso com uma camisinha, não é? Com preservativo. Com preservativo. Ela insere dentro da vagina. E aí você fica sem calcinha, fazendo o jogo, que é saltar, pular, subir, e não pode deixar cair o pezinho. Não pode deixar cair. É a força muscular. E eu bati o recorde. Ninguém ainda bateu o meu recorde com o pezinho. Não mesmo. Ah, é? O recorde é em minutos, Em jogo, no tempo do mesmo. jogo. Sabe aqueles jogos do Xbox que tem umas cachoeiras que vai passando a boia? Então, você está ali sem calcinha, lógico, de camisa, tudo, só nós duas no consultório. O vídeo vai passando e você tem que acompanhar aqueles barcos pulando. E o ovinho lá, E o ovinho lá, entendeu? sem cair. E eu fui até o peso maior e mais tempo. Ó, parabéns, Daniela. Não sabia dessa sua Você qualidade. tá comigo, você sabe por quê, né? Certo, mas não Você tá sabia comigo, você sabe por quê, né? do Xbox com ovinho, eu não estava sabendo. Né? Aí ele ficou sem graça agora. Tá vendo? Na verdade, o cone vaginal, né, é um recurso que a gente utiliza para aumentar as fibras musculares mesmo, porque a gente só consegue aumentar a fibra muscular com carga, né? Tem os exercícios que a gente faz, de contração, relaxamento, que ajuda na força da musculatura, né? Mas esse pezinho, ele ajuda a aumentar a fibra muscular. E aí, não tem outra maneira, né, do que inserir no canal vaginal. E aí, antes de iniciar o jogo, assim, a gente faz umas sessões fazendo uns agachamentos, que a Ieda também foi ótima. Então, agacha com o pezinho. faz o levanta com agachamento pezinho, e o pezinho não pode cair. A produção tá morrendo de rir. Você falou que ia precisar dele aqui para fazer O exercício, o exercício. Chama A ele. sorte sua é que ela não trouxe pezinho, tá? Sorte. Ela esqueceu. Então, a gente ri, brinca, faz... Mas a importância disso, você vê, ela teve a capacidade de pensar em algo lúdico, em algo que fizesse a gente ficar... Porque, agacha, levanta, anda, agacha, levanta. Pô, vai indo, vai vir um tédio fazer isso. E você fazendo, você se entrega pro jogo, porque
Quando você entra no jogo, você nem lembra que está com o pezinho ali. Você começa a brincar. Então, é uma coisa muito, muito interessante, porque você não lembra. Então, você faz os movimentos livremente, porque você quer ganhar no jogo. E aí, quando você percebe, você, né, segura firme. Exato. Esses cones vaginais, eu ensino até as próprias pacientes, né, a colocarem, a inserirem, que elas também podem fazer em casa. Então... E compra esses pezinhos? Compra. Na internet mesmo acha, geralmente eu passo o nome, tudo certinho. E aí elas procuram, né, da marca que de preferência, tudo. E geralmente elas acabam comprando as que eu acabo usando mesmo no consultório. Porque o meu, quando a paciente não leva, não tenho dela, eu utilizo o meu, mas aí eu utilizo com preservativo, né? Certo. E isso também dá um viés aí, porque o preservativo acaba deixando um pouquinho mais fácil de cair. Então, eu explico, calma, né? Então, se você tiver o seu, mesmo porque ela pode estar fazendo em casa. Joguinho, ele não é caro, é baratinho, então é acessível. Eu não comprei, tá? Por isso que você não conhece o jogo. É acessível, então é uma forma de trabalhar essa musculatura. Uma das formas de trabalhar essa musculatura em casa, né? Eu falo que esse tipo de exercício a gente não tem que fazer só quando tem uma disfunção. A gente pode fazer pensando na prevenção, né? E pro resto da vida, né? Até quando conseguir... Tipo academia, né? Tipo academia, né? Porque nós vamos perdendo fibras musculares, força muscular ao decorrer da idade, né? Depois você me manda para eu voltar Pode a treinar. comprar. A marca? Manda a marca para eu comprar para voltar a treinar. Ô, Léo, produção, quer anotar aí? O Léo tá interessado em comprar os pezinhos. Uma coisa interessante, a gente falando, eu sei que, enquanto psicóloga, né, a gente falou no início sobre tabu. Então, quando surgiu a questão do pompoarismo, ela foi levada muito para o lado da sexualidade, de se preparar para o ato sexual. E isso acabou surgindo uma série de rejeição, né? Por causa da cultura. Nós temos pessoas que não vão admitir porque existe o tabu muito grande de, nossa, vou inserir um peso na vagina, que absurdo. Isso é o pompoarismo, né? Isso? O ovinho é o mesmo que se usa no pompoarismo. O que é pompoarismo? O pompoarismo é uma técnica bem antiga, inclusive, que é de fortalecimento do assoalho pélvico, né? Com alguns utensílios, um deles pode ser o cone vaginal, ou outros utensílios como chama bolinha tailandesa, que a gente chama, né? Só que o pompoarismo, ele é diferente da fisioterapia pélvica, porque o pompoarismo, ele é voltado especificamente para a função sexual. Então, são tipos de exercícios protocolados, não são individualizados. Então, assim, é assim que você vai fazer, independente de quem, né? Então, para a Ieda, para a amiga dela, para a vizinha, vai ser o mesmo exercício. Agora, quando a fisioterapia pélvica, a gente passa exercícios de fortalecimento específico para aquela paciente. Porque cada musculatura é de uma forma, né? Então, às vezes, o que eu passo para a Ieda para fortalecer a musculatura dela, a amiga dela não vai ser o mesmo exercício, né? Então, a gente pensa mais por esse lado da saúde mesmo e da função geral, não só sexual. Essa é a diferença. Entendi. Só que muitas mulheres relacionam, né, a fisioterapia pélvica, os exercícios com o pompoarismo, né? Não discriminam, né? Eu gosto até do pompoarismo, né? Algumas técnicas, alguns exercícios. Falo que é uma forma da mulher conhecer a musculatura, né? Querendo ou não, é bem-vinda. Então, pelo menos, E né? é interessante, bem-vindo. porque o próprio Dori, ele me convidou também, eu vou estar em outro programa com ele, que nós vamos gravar, né, amor? Falando sobre a questão da sexualidade, corpo. E isso é importante porque vai vir assim uma questão que você está me ajudando muito até para eu falar, porque eu vou falar dessa questão de preconceito, tabu. Você deu uma ideia agora. A doutora tem pacientes hoje? Não, já desmarquei. Ô, produção, já chegou o encerramento desse programa? Então, vamos lá. É o seguinte, é uma novidade. Essas duas doutoras são tão especiais e se integram tanto nos temas, porque o que a Ieda vai falar, acabou de falar, que é muito ligado à doutora Caroline. Eu convido a senhora
Aí o que que faz? Só para pensar que não está no mesmo programa, vocês vão mudar de lugar e vai num outro dia, dentro da nossa programação, aí você vai comentar o seu assunto, que eu não sei o que é ainda. E a doutora Caroline está à disposição para suas considerações. Eu gostei demais, eu não tinha a mínima ideia desse Que negócio ótimo, todo. que bom. Eu acho que melhor a divulgação, né? Quanto mais, melhor. E pensando que faz parte do corpo, né? Faz Essa parte do musculatura. corpo. Saúde. Saúde. Você falou parte mental, Exato. casal, quer dizer, isso tudo eu achei muito interessante, muito legal. Então a senhora está convidada para o outro programa que nós vamos fazer com a dona Ieda, né? Com a entrevistada. Nós vamos gravar logo agora, em seguida, né? É um assunto que isso daí É bom com a dar produção. sequência. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo podcast Consumo com Doribucô. E eu quero agradecer muito a presença da doutora Caroline Leandro Carvalho Caneto. Olha que legal. É Alberto, né? Alberto. Seu Alberto, não esquece de ler os artigos que eu falei para o senhor, hein? Obrigado pelo apoio, obrigado, dona Ieda, obrigado, doutora Eu que Caroline. agradeço. Até o próximo. Um abraço a todos.